Olá, meus alunos, como vocês estão? Hoje a gente vai iniciar um novo tópico aí, tá bom? Do nosso livro, que tem por tema aí Sociedade, Economia e Cultura dos Nativos Americanos, tá? Dessas pessoas que migraram de outros lugares para a América, tá? E aí a gente vai ver como que esses povos, como que era a cultura, economia, como é que era formada a sociedade deles, tá? Nessa aula de hoje. Eu vou apresentar aqui para vocês o slide. Prontinho aí. Sociedade, economia e cultura dos povos nativos americanos, né? Vamos aí acompanhar a leitura, tá? A partir da página 96. Primeiras sociedades hierárquicas da Mesoamérica, tá? Olmecas. Os Olmecas, eles se fixaram na região de Golfo, no México, né? A região tinha água e fauna abundante, o que facilitava o plantio de alimentos e atividades de caça e pesca, né? Os Olmecas, eles foram um povo aí, tá bom? E eles se estabeleceram aí nessa região, né? Do Golfo do México. Os monumentos funerários, centros cerimoniais e esculturas sugerem, né, que eles viviam numa sociedade diferente, eles tinham uma diferença aí social. E também foram encontradas grandes praças públicas, o que pode indicar que essas cerimônias que eles faziam, elas eram realizadas ao ar livre, né? E pesquisadores acreditam que eles foram influenciados por trocas culturais com outros povos, né, dessa mesma região. Os Olmecas, eles teriam sido responsáveis pela criação das primeiras formas americanas de escrita e de um calendário. Ainda não se sabe o que provocou a decadência, né, o declínio dessa sociedade por volta aí do século V a.C. Mas acredita-se que a possível causa para isso foi as guerras, né, e mudanças ambientais que tenham feito com que essa população ela tenha diminuído aí consideravelmente, tá? Aí também temos os Teotihuacan, tá? Teotihuacan, eles ficavam localizados aí na parte central do México e a cidade formou-se pela união de várias aldeias de diferentes grupos mesoaméricos por volta do ano 100 antes de Cristo, tá? Ela atingiu aí o auge aí da sua população por volta do século V, quando sua população ela chegou aí por 150 mil pessoas, um número bem grande, né, em relação àquele tempo, né, em uma quantidade assim, era considerada uma sociedade bem grande naquela época. O centro deles era bem muito organizado e planificado, e estavam divididos em setores. Cada um deles dedicava a uma atividade econômica, então já havia essa divisão também de trabalho. Eles contavam com grandes templos e edifícios públicos, e as áreas destinadas à moradia da elite, né, deles, tinham quarteirões regulares, com ruas e avenidas geometricamente desenhadas. Então, eles fizeram aí uma cidade planejada, tá? E ainda mais aí no espaço aí que se concentrava a elite, tá?
Eles entraram em declínio e por volta do século 7 e 8, tá? Pesquisadores acreditam que as razões que se deu esse colapso estão relacionadas aos conflitos, né? Porque eles foram formados por diferentes grupos, então acredita-se que eles começaram a ter muitas discussões, né? E conflitos entre eles mesmos, o que fez com que eles mesmos guerreassem um contra os outros e se extinguissem, tá bom? Domínio tolteca. Os toltecas eram povos nômades que viviam no norte do México. Eles começaram a se deslocar para o sul e se estabeleceram na região central do México, assimilando muitos costumes dos moradores de Teotihuacan, tá? Eles conheciam aí muito da metalurgia e praticavam também a agricultura, a coleta e a caça. E eles comercializavam regularmente com povos do sul e do leste, trocando aí, fazendo trocas principalmente de obsidiana por algodão e cacau. O que é obsidiana? É um tipo de vidro de origem vulcânica. Só um minutinho. A capital da Tolteca se chamava Tula. Essa cidade, que pode ter chegado a abrigar entre 20 e 50 mil pessoas durante o século XI, tá? Período em que atingiu o seu auge. No século XII, porém, a sua cidade ela foi invadida. E na primeira metade do século seguinte, ela foi incendiada. Não é possível definir os motivos exatos, né, para que ocorresse isso aí. Mas as principais explicações elas foram a incapacidade de impedir o avanço de grupos invasores, né? Eles foram incapazes de impedir com que esses invasores chegassem, né, até a sua região. Então, por causa disso, e as temporadas de seca também podem ter prejudicado a produção agrícola e afetado aí o abastecimento da população, tá? E as cidades-estado maias se estabeleciam na região central do México, no sul. As cidades maias chegavam ao apogeu. Os maias ocupavam a península de Yucatán, além de uma pequena faixa de terra mais ao sul, correspondente ao oeste atual de Honduras. Os primeiros indícios aí de presença maia na região datam de 1000 anos antes de Cristo. E eles construíram e mantiveram as suas cidades aí por mais de 2000 anos. E até por volta do século X, quando eles começaram a abandonar, as mais importantes estavam localizadas aí no México, Tikal e Copán. E embora eles possuíssem aí muitas semelhanças linguísticas e culturais, as populações maias não chegaram a formar aí um império unificado. Cada cidade tinha seu próprio exército, seu próprio governante e suas próprias leis. Podemos afirmar, portanto, que os maias estavam organizados em cidades-estado. O que é isso? Em cidades que funcionavam como unidades políticas independentes, tá? O poder em cada cidade era centralizado e transmitido hereditariamente. Nobres, funcionários do Estado e sacerdotes compunham a elite e eles moravam nas cidades de onde controlavam os agricultores. A agricultura maia. A agricultura era a principal atividade da economia maia e eles cultivavam vários produtos como abacate, cacau, feijão,
pimenta e milho, tá? O milho aí ele era considerado não só para eles como um grande parte do povo da Mesoamérica, mas o mais importante alimento. Tão grande era sua importância que muitas celebrações foram criadas em torno dele, né? Em torno para celebrar aí a plantação de milho. Uma das narrativas do poema Maia, por exemplo, conta que os seres humanos foram criados por um Deus, por um grande Deus, que utilizou o milho como matéria-prima. Só para vocês verem aí, e mais uma vez a gente ter certeza de que eles acreditavam muito nos deuses, né, em vários deuses, e atribuíam aí vários acontecimentos como a intervenção divina, né, como a criação do homem também. As técnicas de cultivo desenvolvidas pelos maias eram simples, prevalecendo o sistema de coivar. O que era isso? Era derrubar a mata, queimar a vegetação original e dias depois fazer a semeadura. Pois ainda acontece muito, né? É a famosa queimadas que os agricultores fazem, tá? Para estar fazendo seu plantio. Para planejar as atividades agrícolas, os maias desenvolveram calendários bastante precisos, o que só foi possível porque possuíam um conhecimento avançado de matemática e astronomia. Os calendários, eles também tinham outras funções, que era a religiosa. Assim, os rituais e cerimônias, eles eram associados aos ciclos terrestres, né, e celestiais, que buscavam aí expressar a lógica divina para o universo. Influenciado pelas trocas culturais realizadas com outros povos da Mesoamérica, né, os maias, criaram um sistema de escrita e combinava desenhos e símbolos, símbolos que representavam sons produzidos da fala humana. O declínio dessa cidade aí, maia, ela teria se iniciado aí por volta do ano 900, num processo que durou cerca de 2 séculos. Uma das explicações para que ocorresse esse declínio foi as mudanças climáticas que teriam provocado longos períodos de estiagem. Outra hipótese é que guerras entre as cidades maias podem ter colaborado aí para o fim deles, né? O motivo exato do abandono da cidade ainda é um tema de bastante controvérsia, que cada um ainda tem a sua concepção, né? Mas ainda não tem uma coisa exata. É bem provável que a causa tenha sido uma combinação de fatores. Várias coisas, né, contribuíram para a extinção desse povo maia. O declínio dos centros maias, no entanto, não implicou no desaparecimento dos povos maias, mas sim sua reorganização em torno de centros mais simples. Populações de origem maia e ainda vivem na região, concentradas principalmente no sul do México e Guatemala. Um minuto. O Império Azteca. Muita coisa aí mudou aí na Mesoamérica há 500 anos. Por volta de 1500, a região central do atual México foi dominada pelos mexicanos, um povo aí de etnia Nahua. E por volta do século XII, os mexicas teriam se instalado nas ilhas localizadas no Lago Texcoco, no atual Vale do México. E eles constituíram no local um templo, né, de honra para os deuses da guerra e principal divindade mexicana. Em torno do templo cresceu a cidade do México. E a princípio era apenas mais uma cidade-estado, né, entre as muitas que existiam na região. Porém, no século XV, os mexicas firmaram uma aliança militar com cidades vizinhas, né, de Texcoco e Tlacopan, formando aí a Confederação Azteca. Com o tempo, a confederação passou a conquistar as demais cidades da região, até obter o controle de quase toda a Mesoamérica.
A riqueza aí do Império Azteca vinha principalmente dos impostos que eram cobrados pelos povos que eram dominados, e embora mantivessem a posse das terras que viviam, eles deveriam é, produzir seu próprio sustento e ainda pagar os tributos para os astecas. E esses tributos eles garantiam a expansão do império e permitiam investir na ampliação e no embelezamento da cidade. Os povos que aceitavam a dominação asteca podiam manter seu governo, seus costumes e o culto a seus deuses. Mas eles, além de terem que pagar os impostos em dia, deveriam atender às convocações, né? Então, além de, para eles continuar com a cultura, adorando os deuses deles, na hora que o Estado convocasse eles tinham que se fazerem presentes para as obrigações militares e para também trabalhar nas construções, né? E nas manutenções das obras públicas. As comunidades que resistiam à dominação recebiam um tratamento mais duro e não podiam eleger seus governantes e perdiam o direito à terra, na qual eram obrigados a permanecer e trabalhar para pagar os tributos impostos pelo império. Vamos ver aí a organização social. Por volta do século XII, os astecas eles tinham uma organização social de tendência igualitária. Com o tempo, porém, surgiu uma diferenciação social que refletia a hierarquização da sociedade. No topo dessa hierarquia estava quem? O imperador, que comandava aí todo o exército e a justiça e tinha bastante influência nos assuntos religiosos. Sua função não era hereditária. O governante era escolhido entre vários membros da elite militar e sacerdotal. A elite asteca era formada pelos altos oficiais do exército, pelos nobres e pelos sacerdotes. Os filhos dos membros da elite estudavam no Calmecac, escolas administradas pelos sacerdotes. Então, aí, desde aí, vocês podem notar que a classe mais privilegiada, né, já sempre colocou os seus filhos aí para ter um ensino diferenciado dos demais, né? Colocando por dias de hoje, são os que têm condições de colocar seus filhos numa escola particular, né? Os filhos dos membros, eles aprendiam artes, ciências, religião e os conhecimentos necessários para servir aí o Estado. Os comerciantes, eles passaram a ser informantes do imperador asteca, levando mensagens às cidades dominadas e informações à capital sobre as defesas das cidades que o exército pretendia conquistar. Dessa forma, eles se tornaram importantes para a manutenção e ampliação do poder dos astecas sobre a região, adquirindo bastante prestígio. Os artesãos, eles eram bem recompensados por seu trabalho, quando se revelavam artistas habilidosos. Os conhecimentos artísticos da classe dos artesãos eram transmitidos de pai para filho. A maioria da população que habitava os territórios dominados pela Confederação era composta por camponeses. Os que viviam em cidades mais próximas plantavam milho, feijão, abóbora, abacate e pimenta, e entre outros produtos, em ilhas artificiais construídas no lago. Agora vamos ver aí a religião deles. Os astecas, eles eram politeístas. A gente já falou sobre essa tradição politeísta, que é o quê? Que eles adoravam vários deuses. Seu principal deus era o da guerra. Outros deuses importantes eram deuses da água doce, deus da chuva, deus da noite, deus do amor e deus das flores. Palavra que significa serpente empalmada e representa deus do vento. Os astecas acreditavam que as almas dos mortos elas podiam seguir por vários caminhos. Se a pessoa morria lutando nas guerras, durante o parto,
ou sacrificada em cerimônias religiosas, por exemplo, ela subiria para o céu para se juntar ao sol, o que era considerado aí uma honra para eles, tá? No entanto, quem tivesse uma morte comum, morresse de velhice, ou ficaria vagando durante 4 anos pelo mundo subterrâneo, governado por um deus do reino dos mortos, né? E ao término desse percurso, sua alma deixaria de existir. De todos os medos dos astecas, o medo maior era de que o mundo acabasse numa grande catástrofe, né? De acordo com a mitologia asteca, o mundo já havia sido criado e destruído pelos deuses 4 vezes. E para que isso não acontecesse novamente, deveriam realizar rituais de sacrifício para alimentar o deus do sol com sangue e fazer com que ele continuasse se movendo, mantendo o mundo em funcionamento. Então, só para ver como que era a tradição desses povos, né? Os rituais de sacrifício derivavam da crença de que os deuses haviam oferecido o próprio sangue para criar o mundo. E agora exigiam que os seres humanos também o fizessem para mantê-lo existindo. Sem sangue para alimentá-lo, o sol se recusaria a nascer, iniciando uma nova catástrofe e colocando fim ao quinto mundo. Vamos aí para o Filho do Sol, o Império Inca e Azteca. Na América do Sul, as terras altas da região andina atraíam a ocupação humana, sobretudo em virtude de seus vales, com bosques, rios e pastos cercados de montanhas. Foi num desses vales, o de Cusco, no sul atual Peru, que os incas iniciaram a formação do maior império do continente, o Império Inca, que se estendeu até os territórios atuais da Colômbia e ao norte e ao centro do Chile, ao sul, passando pelo Equador, Peru, Bolívia e noroeste da Argentina. Os Incas, eles são um povo originário da região próxima ao Vale do Cusco, onde se estabeleceram por volta aí do século XIII. Inicialmente, sua esfera de influência estava restrita a essa região. Entretanto, a partir de 1430, quando derrotaram os Chancas, o povo que possuía o controle político da região, os Incas iniciaram um processo de expansão, no qual começaram a dominar outros povos. Dessa forma, criaram um império chamado por eles de Tahuantinsuyo, governado por um imperador, o Sapa Inca, considerado aí o filho do sol. Eles tinham o controle sobre todos os povos, né, dominados, podendo inclusive determinar a migração forçada de população inteiras para áreas menos ocupadas do império, com o objetivo de defender terras desprotegidas. Não havia regras claras para a sucessão de um imperador. O poder não passava necessariamente para o filho mais velho, nem para o filho da esposa principal. Uma vez morto, o soberano, o novo Sapa Inca, mais do que herdar o trono, deveria conquistá-lo por meio da força e do prestígio que desfrutava entre outros setores mais poderosos da sociedade. Então, a gente vai finalizar nossa aula aqui, tá bom? Depois, em outra oportunidade, nós vamos dar continuidade em um novo tópico. Mas o que eu quero trabalhar com vocês agora é que desde a origem do Homo sapiens, desde a época da pedra polídea, pedra lascada, o Homo neolítico, a gente pode perceber que quando o homem começou a manipular a questão do cultivo, da agricultura, todos os povos, a partir daquela fase, foram manuseando a agricultura,
o plantio, e isso servindo como meio de sustento. O que eles procuraram? Também procuraram lugares onde os rios não secavam, para eles sempre ter água para poder irrigar essas plantações. Então, qual é a nossa atividade de hoje? A nossa atividade de hoje é fazer um pequeno resumo falando sobre como o homem começou a trabalhar com a agricultura. Quando foi? Qual foi o início aí? Quando foi que ele começou a trabalhar com a agricultura a primeira vez? E como eles aperfeiçoaram seus trabalhos até os dias de hoje? Eu sei que muitos aqui conhecem quem trabalha com horta, trabalha com plantio, que planta verdura, é, milho, arroz, feijão, que traz aqui para a feira para estar tá vendendo. Então, assim, você sabe tudo que eles fazem, como é que eles plantam, como é que eles fazem para estar irrigando essas plantações. Então, eu quero que você explique como foi que isso começou e como foi que o homem foi melhorando esse trabalho até chegar no dia de hoje, tá? Esse aí, só um minuto. Isso aí é para a gente ver como que o homem ele foi aperfeiçoando as suas técnicas com o passar do tempo até chegar nos dias de hoje, dias atuais, tá? Porque a agricultura, ela não é de hoje. O homem, ele tá derrubar a mata, queimar e depois plantar, coisas que a gente é rotineira nos dias de hoje, ainda mais aqui no estado de Roraima, onde tem muita mata, a gente pensa, é de hoje. Não, não é de hoje. O homem vem fazendo isso desde quando ele surgiu no mundo, tá? Ele foi evoluindo, aprendendo e trabalhando para sempre ter o seu sustento. Então, eu quero que vocês façam um resumo falando sobre isso, tá bom? E me entregue até o final da aula. Vocês vão ter aí o restante dessa aula todinha para estar fazendo, tá? Quero o trabalho no final da aula, um resumo, tá bom? Aguardo vocês, o retorno de vocês lá no nosso grupo.